Boa noite a todos. Como é bom nós podermos louvar ao Senhor com cânticos como esses que nos trazem esta certeza de que há um lugar. Esse lugar é no Senhor. Mas quantas pessoas conseguem ver isso? Quantas pessoas têm a certeza disso que nós acabamos de afirmar? Alguns, pela falta de nitidez, não conseguem identificar algo que pode estar muito próximo deles. Não conseguem ver claramente. Eu não sei quanto a vocês, se vocês têm algum tipo de dificuldade na visão, mas eu não consigo ver de longe. Claro que não com um grau muito forte, mas meu óculos me ajuda nisso, né? Os óculos são uma ferramenta muito boa, né, que foi inventado para que a gente possa ver melhor, ver com mais nitidez. Se eu tirar o meu óculos, eu não consigo enxergar os diáconos com tanta nitidez lá no fundo, pela distância em que eles estão. Talvez os irmãos que estão mais perto, eu consiga ver um pouco melhor. E é preciso, então, de nitidez. Nós precisamos usar as lentes certas para trazer a nitidez à nossa vista, para nós podermos enxergar o que realmente, ou quem realmente está perto de nós. Gostaria de comentar aqui para nós podermos entender um pouco melhor com as nossas crianças e adolescentes que estão aqui. Quero trazer a vocês uma história de um filme. Acredito que até muitos adultos jovens já assistiram, que se chama Toy Story, o primeiro deles, lá de 1995, quando ainda existiam fitas daquelas verdes, né? A história é uma história bastante conhecida por todo mundo, e ela fala então de um boneco, né? Naquele momento onde os bonecos, quando o dono não está junto, eles criam vida, né? E o boneco principal, chamado Woody, ele é aquele que o Andy, né, o nome do seu dono, mais brincava, né? Era aquele que tinha o nome escrito embaixo da bota, se vocês que assistiram se lembram. Ou seja, ele era um dos preferidos que estava ali, até o dia do aniversário. O dia do aniversário porque aquele garoto ganha um novo presente. E esse novo presente se chama Buzz, um outro brinquedo, totalmente diferente daquele cowboy, né? Um intergaláctico, né? Ele era espacial, ele tinha luz, ele fazia barulho, era totalmente diferente. E então o filme começa a mostrar para nós como que o Woody está com um problema na sua vista. Por quê? Ele não consegue observar quem está perto dele. Ao ponto de que quando ele vê a primeira vez aquele novo boneco, ele considera ele agora um inimigo. É um inimigo que tem aqui conosco, então nós temos que tomar cuidado com ele. É interessante que o filme se desenrola com aventuras entre esses dois bonecos e o restante dos brinquedos. Até o ponto de que nas aventuras, no desenrolar de todas as atividades que eles fazem juntos, eles se conhecem melhor. E se conhecendo melhor, Buzz e Woody no final do filme eles se tornam então grandes amigos. É interessante de observar, então, essa história, como ela nos mostra que identificar quem está próximo é muito importante para nós não considerarmos eles nossos inimigos. E talvez alguém entre nós não entenda quem está próximo e talvez ache que aquele que está próximo é seu inimigo. E por isso eu convido a igreja nesta noite para nós falarmos sobre identidade, mas sobre a identidade do Salvador. E eu convido a igreja a abrir então na primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, para nós fazermos a leitura nesse momento. Primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, diz o seguinte a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, a anunciamos também a vós outros, para que vós
igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, esta noite mais uma porção da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que o Senhor esteja dando sabedoria a todos nós, iluminando a nossa mente. Que o Senhor venha usar este momento para fortalecer a nossa fé. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos permita sermos, ó Deus, preenchidos, ó Deus, com Teu Espírito, para sermos então fortalecidos e voltarmos à nossa rotina, compreendendo ainda mais a verdade do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, o texto, como ele tem sido lido esta noite, ele fala então desta carta escrita por João. João aqui é o discípulo amado de Jesus. Você encontra então, como está na nossa edição, o texto que é uma epístola, mas uma carta, ela geralmente, como as outras escritas por João ou por Paulo, elas têm um destinatário, Para quem? Era para a igreja de Éfeso, era para as igrejas da Galácia, era para Timóteo. Esta carta de João, ela não tem para quem especificamente. Por quê? Porque esta carta ela foi então usada para dar este fortalecimento, este alerta, como nós vamos ver, para toda a igreja. Talvez uma carta cíclica, como era nos tempos de João, de Paulo, que enviavam e passavam de lugares a lugares. Nós vemos então que João não coloca especificamente nem o remetente, nem o destinatário, como as outras vezes nós vemos. Mas é pelo contexto, pela maneira como ele vai escrever e os temas, que nós então concluímos que esta carta escrita por João vem para trazer à igreja proteção, e também trazer à igreja orientação, proteção com relação aos falsos mestres que se levantavam no meio do povo do Senhor e traziam doutrinas que não estavam de acordo com a palavra do Senhor, distorcendo a fé por causa do evangelho de Cristo Jesus. E também nós vemos que eles levam então, João leva eles a compreender, a entender de maneira clara sobre a identidade correta do Salvador, que é Cristo Jesus. Então ele vai nos emprestar esta lente que ele usou para então escrever esse texto para estas igrejas que o receberam, para nós podermos compreender quem é o nosso Salvador. Uma pergunta simples que nem todos sabem responder é: quem é Jesus Cristo? E o texto vem dizer para nós logo no início muitas coisas aqui neste primeiro versículo. Vem falar então que a identidade do Salvador, ela está presente logo na criação. Pois veja que o texto começa dizendo o que era desde o princípio. Ele vem então utilizar uma expressão, como ele está dizendo então não somente quem é Jesus, mas o que ele fez. E o que ele fez desde quando? Interessante de observar então aqui que a maneira como João vai escrever, ele diz então o que era desde o princípio. Ele não está então aqui mostrando neste momento que ele estava desde o princípio, ou seja, ele está naquele momento, mas aquele já era. Por quê? João está falando aqui nesse momento de Jesus Cristo, aquele que existe desde antes da criação. Ele está mostrando aqui o princípio, ele estava presente no princípio. A mesma afirmação que você vai encontrar então novamente depois no versículo de número 2, quando ele vai dizer a qual estava com o Pai, falando dele como a vida eterna. Ou seja, ele está mostrando então que Jesus, ele continua sendo o mesmo desde antes das coisas serem então criadas. Quando aconteceu a criação, Jesus está então presente. João escreve, é uma forma muito parecida dele começar o evangelho também.
Quando ele diz então o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele está falando de uma forma muito próxima a isso na criação, no momento da narrativa de Gênesis 1, quando nós encontramos a ação, o que está acontecendo, as ordens, o verbo está ali presente, porque Jesus está ali, porque ele existe desde antes de toda a criação. Então é importante nós entendermos isso. Nós entendermos sobre as coisas criadas, porque os leitores originais deste texto de João, que estavam tendo dificuldades para continuar no caminho do Senhor, eles começaram a ouvir os falsos mestres que estavam ensinando a eles que tudo aquilo que havia sido criado era mal, que tudo aquilo que havia sido criado era ruim. Portanto, nós vemos João trazer aqui um princípio muito importante para nós entendermos. Jesus, então, não está neste princípio da criação, não faz parte disso, porque ele já existia desde antes. Quando nós falamos isso, nós temos que lembrar, então, que Jesus, ele é dito em alguns momentos como Filho de Deus, porque ele foi gerado e não criado. É importante essas questões, porque é como se você estivesse dizendo, quando você vai fazer um bolo na sua casa, e você então não diz que o bolo foi gerado por você, mas o bolo foi criado por você, né? Porque nós vemos então a palavra dizer que Jesus é gerado pelo Pai, porque ele tem a mesma essência. Estamos então entendendo que João está falando que antes de tudo ser criado, ele já existia. Por quê? Porque ele é Deus. João começa então este momento explicando para as pessoas que o próprio Cristo é o próprio Deus, que já estava na criação e que já existia ainda antes. É interessante que ele vem trazer outras afirmações nesta carta e também no Evangelho para reafirmar isso. Ele vem dizer então que Jesus Cristo estava antes de João, ele mesmo. Jesus Cristo estava antes de Abraão, até o ponto dele chegar em João 17, quando ele vem falar então na sua oração sacerdotal, assim conhecida, ele vem dizer então que ele estava sendo glorificado com o Pai. Da mesma forma como ele vem repetir aqui, que então dizendo sobre Jesus, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Veja então, este verbo, Cristo Jesus, ele era antes do princípio, ele já existia antes de todas as coisas, porque ele é Deus. O texto então afirma que a identidade do Salvador está presente na criação e antes da criação, porque ele também é o autor da criação. Algumas pessoas começam a pensar sobre quem é Jesus, a natureza de Cristo, e elas começam a imaginar que Jesus então passou a existir a partir do momento em que ele foi formado no ventre de Maria. Ou que ele passou a ser Deus apenas depois do seu batismo. Porque você começa a ver as narrativas e você encontra os milagres de Jesus aparecendo com ênfase depois do momento do batismo. Então algumas pessoas dizem, bom, até ali nós não tínhamos um Deus, a partir dali nós temos um Deus. A palavra do Senhor não nos diz isso. Ela nos mostra com muita clareza que Jesus, ele é Deus desde antes da criação, porque ele já existia. Existe desde sempre. Então vejam só, se Jesus é Deus, está na criação, quando você lê Gênesis 1:31, você vê o próprio Deus falando sobre aquilo que ele fez. E ele então diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Se tudo aquilo que Deus fez é muito bom, revela também a essência daquele que o fez. Revela que Deus também é muito bom. Portanto, a identidade do Salvador é um Deus bondoso. Nós olhamos hoje toda a criação e você observa quantas guerras, quanta fome, quantas doenças, quantas dificuldades, e nós, ao olharmos isso, não podemos concluir que isso é mal pela situação em que está. Por quê? Porque Deus disse que tudo aquilo que ele fez era bom.
Então, de onde é que surge a maldade? De onde é que surgem as guerras? Por que brotaram as doenças neste mundo? E nós bem sabemos, como Tiago nos diz em sua carta, procedem, portanto, do mal que existe agora no ser humano a partir da queda. Toda a criação passou então a ser afetada. A corrupção atingiu tudo, não só o ser humano, como toda a natureza e tudo aquilo que foi criado. Passamos a desejar o mal, criamos contendas, criamos guerras, criamos inimizades, dividimos famílias, porque é o desejo do coração esse, satisfazer tudo isso. E então, por consequência da queda, nós vemos todos os desastres que então acontecem. A lente que existia antes disso era outra. A lente para saber quem é Deus, onde Ele está, como Ele age, era diferente. A partir da queda, essa lente ela ficou deformada. Ela ficou como uma lente trincada. Imagine você que precisa usar um óculos e o seu óculos quebra. Você não consegue mais enxergar o caminho, não é mais nítido para você como era antes. E é por isso que em Gênesis 3,15 nós encontramos uma promessa de restauração, uma promessa de salvação. Mas essa promessa de salvação no texto de Gênesis, ela não é ainda tão nítida. E ela passa a se tornar nítida conforme a história vai acontecendo. Você começa a ler Gênesis 3,15, ali não está com clareza ainda no texto quem vai fazer, o que vai fazer. A história vai se construindo e Deus vai revelando isso de maneira progressiva. A identidade do Salvador, então, ela não está somente na criação, mas ela é descoberta com o conhecimento. E o conhecimento que não vem de uma hora para outra, ele passa a ser entregue aos poucos. E João vem falar isso para nós. João ele vem dizer, então, o que era desde o princípio, falando então deste Salvador que é Deus, que existe desde sempre. Ele diz: o que temos ouvido, o que temos visto, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. Ele está falando então que Jesus Cristo foi ouvido, foi visto, foi contemplado e foi tocado por eles, pelos apóstolos, no qual João agora está se incluindo aqui neste momento, porque eles conviveram com ele. Então o texto está trazendo para nós uma clareza de que Jesus, o verbo da vida, ele em certo momento foi ouvido pelos apóstolos. Eu quero lembrar com os irmãos o momento então quando trouxeram um paralítico até Jesus. E Jesus, naquele diálogo com toda aquela multidão, escribas, fariseus e os discípulos, naquele instante, ele diz a eles: o que vocês então acham que é mais fácil de fazer? Eu curar este homem ou perdoar a ele os pecados? Como perdoar os pecados não é algo visível, para eles isso era o mais fácil. Então Jesus diz: estão perdoados os teus pecados. Para que Jesus mostrasse a sua autoridade, o seu poder sobre a doença, sobre aquilo que ele estava vivendo, o Senhor Jesus em seguida então diz: levanta-te e anda. Aquele homem foi curado imediatamente, revelando a todos que estavam presentes que ele não era um homem qualquer, mas que ele era o próprio Deus, capaz de perdoar. O texto começa a mostrar para nós, então, nos evangelhos, quem é Jesus. Ele passa a ser revelado. João vem dizer, então, que aquele que era desde o princípio, ele passou a ser ouvido por nós. Ouvimos ele, mas não só ouvimos, como também vimos ele. Eu quero lembrar aos irmãos a passagem onde eles estão atravessando aquele mar e então eles observam que alguém está vindo pelo mar. Eles conseguem ver, né? Então Pedro tenta caminhar em direção àquele a quem ele está vendo, mas ele não consegue naquele instante. Mas ele viu. Eles observaram Jesus. Eles viram ele em vários momentos. Mas não só isso. O texto diz que eles contemplaram. O que é contemplar? É como se você estivesse então em um show. Você pagou um ingresso para você ir no show e o que você faz? Contempla.
Você está ali apenas para aproveitar, para você adquirir conhecimento, para você poder ver, desfrutar de tudo aquilo que você está presenciando naquele instante. Você é um espectador. Os apóstolos, os discípulos, eles contemplaram a presença de Jesus entre eles. Eu me lembro então da passagem de João, onde João descreve o momento em que os discípulos estão então sentados para comer da ceia e Jesus começa a lavar os seus pés. Ele não fala nada, mas eles apenas contemplam o que Jesus está fazendo. O grande ensino que ele está trazendo a eles de serviço, de comunhão e de humildade. Mas você poderia ouvir essas justificativas de João e dizer, mas hoje é muito fácil, eu posso ouvir uma música no rádio, para quem ainda ouve rádio, no celular, na internet, sem eu conhecer o rosto do cantor. Posso ouvir um podcast, adquirir muito conhecimento, sem saber quem é que está lhe falando. Ou ao menos você poderia também dizer, mas ele diz que viu Jesus, né? Ele diz que viu ele, mas ver, será que ele não viu algo que parecia com Jesus? Esta era a ideia que estavam tentando colocar na mente da igreja. Até inclusive o texto, alguns ali falam, não, mas ele não viu claramente, era um fantasma. Era como se fosse um fantasma. Então, na dúvida que as pessoas tinham sobre Cristo ter encarnado e ter vindo a este mundo, João começa a falar, nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos, mas mais do que isso. Se isso não era suficiente, ele diz então, e as nossas mãos apalparam. Como tocaram, né? E nós lembramos então da narrativa que fala do instante em que Tomé duvidou sobre quem era aquele que estava perante ele. E então naquele momento Jesus diz, me toque, para que você possa saber quem eu sou, para que você deixe de desacreditar. E naquele momento a resposta de Tomé foi, meu Deus, meu Senhor, porque ele sabia quem estava perante ele naquele momento. Jesus, o Deus encarnado em corpo. Mas em corpo não depois do nascimento, depois da morte e da sua ressurreição. Então nós temos aqui um Deus todo-poderoso que se revelou aos apóstolos e João, ele está explicando isso a uma igreja que já não acreditava tanto na divindade nem na humanidade de Jesus. E ele está dizendo, nós caminhamos com ele. Vimos, ouvimos, contemplamos e até tocamos nele. Nós somos a prova viva de que Jesus esteve entre nós. A identidade do Salvador, como João vem dizer, ela é descoberta pelo conhecimento. Ela não está presente só na criação, mas também pelo conhecimento. Mas este conhecimento nos foi dado. O texto então diz para nós que a vida se manifestou e nos foi manifestada. Vejam só então todo este conhecimento de quem é este Deus, de quem, o que ele fez, foi então revelado a nós. Um conhecimento que foi entregue pelo nosso Senhor. Como eu disse, Gênesis 3,15 ainda não era uma lente totalmente nítida para saber quem era Jesus, o que ele iria fazer, como ele iria fazer, quando ele ia voltar e aonde ele iria. Mas a história ao longo dos tempos foi sendo revelada e isto foi sendo dito à igreja do Senhor, ao povo do Senhor, para que eles crescem na identidade do Salvador, o Deus verdadeiro, que foi completamente humano ao mesmo tempo. João então está mostrando neste momento que eles então estiveram com Jesus, vivenciaram com ele. Quando ele chega no capítulo 4 desta carta, ele diz então nos versículos 2 e 3: Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo.
Ele está mostrando então que aqueles que confessam que Jesus veio e veio em carne, estes então procedem de Deus. Quando ele vem dizer aqui então, reconhecereis o Espírito de Deus, reconhecereis em quem ele está, quem são aqueles que vêm servir ao Senhor, são aqueles então que são capazes de reconhecer a humanidade do Deus que se encarnou. Veja então que a identidade do Salvador ela é descoberta porque o Senhor deu-se a conhecer. É a imagem deste Deus do Antigo Testamento que até então era invisível, ele fez então-se carne e habitou entre nós para nos conceder redenção. A identidade do Salvador é uma identidade de bondade, mas também de amor. Um Deus que amou ao mundo e enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Mas quando nós olhamos isto, o que é que isso traz então de benefícios para nós? O que nós alcançamos com a sua obra? E João nos responde: comunhão. Versículo de número 3, ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Você pode se perguntar, então, qual é o benefício da comunhão? Para que vale para você a comunhão? Porque naquele tempo, algumas igrejas possuíam pessoas, como os falsos mestres, que elas não eram bem vistas na sociedade, nem mesmo dentro da igreja. Eram pessoas desdenhosas, pessoas que falhavam muito. E você olha para a igreja hoje, você pode pensar a mesma coisa. De que me vale a comunhão? Porque eu encontro dentro da igreja pessoas pecadoras, pessoas que ainda são falhas, como o presbítero Rafael muito bem leu para nós na continuação desse texto, onde vem falar que todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Você pode então optar, falar assim: não, eu não quero desfrutar da comunhão com essas pessoas por causa disso, disso ou disso. E é por isso então que João vem dizer na continuação do texto: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ele está dizendo então, em outras palavras, para que vocês mantenham comunhão conosco, pois nela nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Uma vez que nós somos membros do mesmo corpo, nós desfrutamos juntos da comunhão com o nosso Deus. A comunhão, portanto, é o meio onde nós não só vamos compartilhar as dificuldades da vida, mas é o meio onde nós vamos viver a fé, naquele que nós cremos, naquele que trouxe para nós a redenção. É na comunhão que nós então nos unimos e caminhamos na mesma direção. É na comunhão que você encontra força para você então batalhar, para continuar uma vida de santidade. Observe que as Escrituras trazem para nós, desde o Antigo Testamento, Abraão é considerado um amigo de Deus. Enoque, então as Escrituras dizem que ele andou com o Senhor. Isso mostra para nós que o Senhor, o nosso Deus, Ele quer estar com o seu povo. Ele quer estar em comunhão com o seu povo, mas desde o Antigo Testamento, eles então vivenciaram a essência do que é comunhão, mas isso não era disponível a todos. O tabernáculo, por exemplo, no Antigo Testamento, tinha um local onde Deus estava, onde nem todos poderiam acessar. Mais para frente na história, o templo mantinha o mesmo local, Santo dos Santos. Não era toda a comunidade que podia chegar àquele local e desfrutar da comunhão com Deus, da presença do Senhor, junto com os demais. E portanto nós vemos que apenas no instante em que o Emanuel habitou entre nós, Jesus Cristo, é que Ele então nos fez a habitação de Deus. Entre nós, então, nós vivemos a comunhão com o Senhor. É na comunhão da igreja que nós vamos desfrutar cada vez mais deste privilégio de ter a comunhão com o Pai através do que o Filho fez. Porque a comunhão, ela é desfrutada pelo amor de Deus. Nós vemos a palavra nos ensinar que em Cristo nós vimos então o amor do Senhor da forma mais completa possível que nós podemos entender quando Ele morre na cruz, e agora por Ele nós devemos viver este amor.
Nós vivemos uns com os outros aquilo, então, que o Senhor nos ensina da forma mais difícil. Então, o que nós temos que fazer, como João vem, então, dizer em sua carta, no capítulo de número 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como é que você, então, desfruta da comunhão com Deus, juntamente com a igreja, juntamente com o povo do Senhor? Porque nós lembramos muito bem dos mandamentos que Jesus resume para nós, onde ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor, mas ame ao seu próximo, porque é nele que você vai demonstrar então esta comunhão que você tem com o Pai e com Cristo Jesus. A comunhão consiste em amor. A comunhão, então, da igreja, ela vem, então, nos mostrar que nela nós desfrutamos desta comunhão com o nosso Deus, este Deus que agora habita em nós. Veja porque esta obediência que agora nós vivemos, o amor ao próximo, ela é vista em todos os nossos atos, ela é vista em todos os momentos. A comunhão é essencial para nós. Spurgeon certa vez disse: se somos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Precisamos da comunhão com o Senhor, porque ela vai nos levar a uma vida com as outras pessoas, e nela vamos mostrar, nela vamos anunciar, como João vem dizer, nela vamos testemunhar aquilo que nós conhecemos, do que os apóstolos e os discípulos viram, ouviram, contemplaram e tocaram. Com as lentes corretas, nós recuperamos a nitidez e somos capazes então de entender quem é o nosso Salvador e o quão próximo Ele está de nós. Muitas pessoas se afastaram de Deus por determinadas atitudes e elas não entenderam até agora que elas podem voltar ao Senhor. Continuação do texto vem dizer isso: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele está próximo. O Senhor quer desfrutar da comunhão com o seu povo, Ele quer estar junto. Desde o Antigo Testamento nós podemos ver isso de uma forma muito clara. Quando você olha para aquele filme que eu mencionei logo no início, nós vemos então que aquele boneco, o cowboy, Woody, eles têm um sentimento de tristeza e de desprezo. Logo no instante que ele vê o Andy brincando com o Buzz, escrevendo na bota do Buzz o nome dele para mostrar a quem ele pertencia. Mas nós vemos então que ele esquece de um detalhe, que ele nunca deixou de pertencer ao Andy. E que eles estavam sempre próximos, estavam sempre na mesma casa. Nós temos que lembrar que através da fé em Cristo Jesus, nós estamos sempre próximos do nosso Senhor, porque Ele permitiu isso. Ele nos reconciliou com o nosso Deus. Ele nos permite desfrutar uma vida de comunhão com o nosso Deus, comunhão esta que é vivenciada no meio da igreja. Mas para isso é necessário conhecimento. João então vem nos ensinar que se você não entender a verdade, você não vive a verdade. Portanto, se você deseja desfrutar de comunhão com Deus, não se afaste das Escrituras. É pelo conhecimento que nós entendemos quem é Jesus, e esse conhecimento vem pelas Escrituras. Nela está registrado tudo que você precisa saber sobre a revelação da redenção em Cristo Jesus. Lembre-se, portanto, que é em Cristo. Não há comunhão longe de Cristo. Cristo Jesus veio trazer a paz entre nós, humanos, e o nosso Criador. Está irado com todos por causa do pecado. Ele vem então trazer isso pelo seu sacrifício suficiente para nos redimir. Hoje há paz entre aqueles que servem ao Senhor, aqueles que creem por causa da fé em Cristo Jesus. Lembre-se, portanto,
João vem terminar no versículo de número 4, dizendo uma seguinte questão: essas coisas vos escrevo, igreja, para que a nossa alegria seja então completa. Não existe vida de alegria longe de Deus. Não existe vida de alegria longe da comunhão. Não existe vida de alegria longe da igreja de Cristo. Portanto, é preciso entender quem é o seu Salvador. Quem é Cristo Jesus para você, para que você possa entender se aquilo que você diz será alegria no seu dia a dia, é a mesma alegria completa que João está descrevendo neste texto. Se você tem fé, se você crê em Cristo Jesus, se você está servindo a Ele em obediência, em amor, na igreja com o Senhor, então vivencie isso. Esta alegria com os irmãos, este contentamento no Senhor em todos os momentos, ao compartilhar da vida e ao anunciar a mensagem de salvação que o Senhor então deixou para nós através do Evangelho. Não vivam como inimigos, somos um povo só. Nós não podemos olhar uns para os outros e identificar os defeitos. Se nós estamos com as lentes quebradas, não vamos ser capazes de ver que os que estão perto de nós não estão aqui para ser inimigos, mas para sermos um povo só, para honrarmos juntos ao nosso Senhor, que se entregou para a cruz, que pagou um altíssimo preço para nos fazer povo santo e propriedade exclusiva dele. Que o Senhor nos abençoe, nos dê força e fé para nós então servirmos a Ele a todo instante. Feche os seus olhos, que eu gostaria de orar com você neste momento. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer a Deus porque na Tua palavra nós entendemos quem é Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio para pagar o preço no nosso lugar. Agradecemos a Deus por este amor demonstrado na cruz. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem se revelado a nós pela Tua palavra, nos permitindo entender cada vez mais quem é o Senhor e nos aproximarmos de Ti, ó Deus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja para que desfrute da comunhão com o Senhor e desfrute desta comunhão na igreja, com o povo, nos trabalhos, no anúncio, em todos os momentos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que nos dê fé, que converta os corações daqueles que ainda não Te conhecem, para que eles possam, juntamente com o Teu povo, desfrutar da alegria completa que nós temos no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.